Um alerta que não é só para hoje, é um alerta para o meio ambiente, para a forma como a gente lida com as mudanças climáticas também, né, Carol? É a deixa para a gente conversar com ela, que já está nos aguardando. Pedro Duran, vamos conversar ao vivo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre a situação lá no Rio Grande do Sul. Entrevista viabilizada pela Basília Rodrigues, que também participa dessa conversa. Theo Cury, nosso analista em Brasília, também estará conosco, assim como Pedro Duran, aqui ao meu lado. Ministra, seja muito bem-vinda. Um bom dia. Bom dia para você, bom dia para Basília, bom dia para o Pedro e para o Theo. Ministra, a senhora esteve no Rio Grande do Sul, viu a situação de perto. Falávamos aqui com o Pedro Duran, trazendo os números e mostrando que essa é uma chuva histórica. E é mais um drama para uma população que já sofreu com temporais há menos de um ano. Climatologistas, meteorologistas, ambientalistas destacam que essas tragédias serão cada vez mais frequentes. Daí minhas primeiras perguntas, ministra. O que cabe ao Ministério do Meio Ambiente numa ação emergencial diante dessa calamidade pública no Rio Grande do Sul? E como evitar que essas tragédias se repitam? Olha, é uma situação dramática o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no ano passado no Vale do Taquari, o que aconteceu na região amazônica recentemente, envolvendo o estado do Acre, e o que vai acontecer em relação às secas futuramente. No Rio Grande do Sul, em função da Laninha, vai acontecer um problema de estiagem em seguida, como foi no ano passado. E na Amazônia vamos ter problema grave de estiagem. Aí a questão é muito complexa, viu, Carol? Porque o alerta foi dado há 3 décadas, há 4 décadas. Nós tínhamos que ter começado, governos, empresas, todos, trabalhando a partir da ECO 92, quando se fez o grande acordo internacional de que era preciso fazer o enfrentamento da mudança climática, usando o princípio da precaução. Muitos diziam que aquilo era ecoterrorismo, que aquilo não ia acontecer, e infelizmente está acontecendo. Agora nós temos que trabalhar em 2 frentes. A frente do enfrentamento da emergência que já está instalada, salvando sobretudo a vida das pessoas. O Ministério do Meio Ambiente, ele trabalha também em 2 frentes. Ele trabalha na frente de mitigar aquilo que leva à mudança do clima. Quando a gente combate desmatamento, a gente está contribuindo para que o problema não se agrave. Quando a gente faz um enfrentamento para ter um plano clima que tenha a meta de redução de CO2 para o setor de agricultura, de energia, de indústria, de transporte, de uso da terra, isso é fazer o enfrentamento da causa da mudança climática. Aí você tem agora o evento extremo instalado, 600 milímetros de precipitação, não tem infraestrutura que suporte. Aí você tem que atuar na emergência. Atuar na emergência é ter sistemas de alerta, você avisar a população, fazer remoção de pessoas, colocar em rotas de fuga, ter espaços de acolhimento. Dessa vez a tragédia só não foi maior porque muitas pessoas, apesar de algumas não terem saído, saíram das áreas de risco. E nós ainda não temos como dizer o tamanho dessa tragédia, porque nós temos cerca de mais de 30 cidades completamente isoladas, sem comunicação, sem energia, uma situação terrível. E o que nós estamos trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, né? A parte de restauração, de defesa civil, é o Ministério da Integração, o Ministério da Cidade, o Ministério do Transporte, estão todos trabalhando conjuntamente. O Ministério do Meio Ambiente trabalha nessas questões que eu falei, que são questões de fundo, trabalha também agora um plano que seria um plano inédito, porque o mundo ainda não sabe como fazer prevenção a eventos climáticos extremos. Ele geralmente faz a gestão do problema, né, do desastre, não faz a gestão do risco. Nós estamos trabalhando para ter um plano para sair da gestão do desastre para a gestão do risco. Está trabalhando Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Cidade, Integração, Transporte. Vários ministérios trabalhando. Qual é a nossa expectativa? De poder decretar a emergência climática nos 1.942 municípios que são suscetíveis a eventos climáticos extremos.
ao decretar a emergência climática, você pode ter ações que sejam continuadas, às vezes de remoção de população, de drenagem, de encosta, de uma infraestrutura que seja adequada, sistemas de alerta que sejam rápidos, combinando tecnologia com relação e com integração com a comunidade. Basília. Ministra, nesse clima de tragédia anunciada, a tragédia chegou. A gente está falando do Rio Grande do Sul, mas ontem e hoje destacando que isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, seja muita chuva ou muita seca, como a senhora destaca também. A minha pergunta é, vendo isso, o governo vai reservar mais recursos para essas questões de desastre e prevenção? A senhora citou a Eco 92, eu acompanhei a senhora na Rio +20, a gente acompanha ano após ano as conferências climáticas, o mundo todo está falando disso, mas não sabe como se blindar totalmente. Passa a solução por recursos e conscientização. Do ponto de vista do dinheiro, o governo, vendo o que está acontecendo, vai reservar um naco maior do seu orçamento para isso? Já na transição para 2023 do governo do presidente Lula, nós colocamos a questão do enfrentamento aos eventos climáticos extremos para investimentos em adaptação. O PAC já tem uma parte dos recursos que estão sendo destinados para a adaptação de cidades que são vulneráveis. Os sistemas de defesa civil estão sendo reforçados. O Ministério da Integração, o ministro Valdez, tem se dedicado incessantemente. O presidente Lula tem orientado de que recursos não devem faltar, seja para a emergência, seja para o processo de reconstrução. No Vale do Taquari, o ano passado, foram mais de R$1 bilhão só para as ações de restauração da cidade. O problema é que a incidência está sendo nos mesmos lugares. E aí nós vamos ter que fazer um processo de adaptação que, às vezes, é muito doloroso para a população. É você ter que sair da sua cidade, sair da sua rua, do seu local de referência de vida. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, ondas de calor, chuva, derretimento de grandes geleiras, isso é o que eu chamo de uma desregulação, não é, do sistema climático e das grandes regularidades naturais. Nós estávamos acostumados a um sistema em relação ao clima. E ele mudou completamente. Por isso que os ambientalistas, os cientistas, eles trabalham com o princípio da precaução. Aquilo que você não tem domínio, você tem que se precaver, porque quando se instala o fenômeno, nós não sabemos como isso pode evoluir. Nós temos uma combinação de um sistema de alta pressão, nós temos uma combinação de frente fria, nós temos uma combinação de uma grande quantidade de vapor pelo aquecimento dos oceanos e, ao mesmo tempo, de evapotranspiração da floresta amazônica, e você tem uma tromba d'água em cima do estado do Rio Grande do Sul. E esse fenômeno é praticamente incontrolável. Você vê cidades como Santa Maria, Faxinal, Bento Gonçalves, toda aquela região completamente inundada. Mas nós temos que trabalhar para encontrar os caminhos. Desde o início do governo, nós estamos trabalhando esse plano que deve ser de tentativa de gerenciamento de risco. As Nações Unidas estão acompanhando, inclusive, o nosso trabalho, porque a gente pode ajudar como referência. Nós temos grandes desastres acontecendo no mundo, seja a morte por seca na África, por cheias, como aconteceu a morte de 20 mil pessoas em Bangladesh, e o risco que nós estamos vivendo. Uma coisa, nós vamos ter que nos conscientizar que o Brasil é um país vulnerável. A gente fala das pequenas ilhas, a gente fala de países que historicamente são considerados vulneráveis, mas nós somos vulneráveis. Vulneráveis do ponto de vista das grandes estiagens, das grandes cheias, do nosso sistema energético, que na seca fica vulnerável por causa das hidrelétricas, e do nosso sistema
de produção agrícola. Nós estamos descobrindo que o nosso maior ativo, como diz o ministro Fávaro, não é apenas a nossa vocação agrícola, a nossa tecnologia, a nossa grande quantidade de terra. O nosso maior ativo é o clima. O Brasil tem um clima favorável à grande produção e nós já tivemos, no ano passado, um prejuízo de 80 milhões de toneladas que deixaram de ser produzidas em função de estiagem. Pedro Duran. Ministra, bom dia, obrigado pela conversa. Queria entender qual que é a tua avaliação sobre os equipamentos tecnológicos que são usados para monitorar a situação agora no Rio Grande do Sul. As cidades estão ilhadas, não é possível chegar por terra, não é possível chegar por ar. A gente não tem sequer imagens de qualidade dos impactos dessas cheias e também do rompimento da barragem 14 de julho nesses locais. Os aparelhos tecnológicos do governo federal e dos governos estaduais, municipais, estão sucateados? O governo precisaria ter investido mais em tecnologia para monitorar esses desastres? Se não tivéssemos tido 4 anos de apagão em termos de política climática, de política de prevenção, poderíamos estar numa outra situação, com certeza. Essas políticas foram todas retomadas a partir do ano de 2023. E você há de convir que algo dessa magnitude não consegue se resolver em um ano. Tudo que o governo dispõe, em termos de aeronaves, as mais sofisticadas que nós temos, os equipamentos para fazer o socorro às vítimas, junto com o governo do estado, está sendo feito. Agora, os nossos sistemas em relação à internet em vários municípios estão completamente sem funcionalidade. No caso, o sistema de energia, nós temos cerca de 300 mil pessoas que estão sem energia elétrica, cerca de 70 mil pessoas sem contato. Nós temos 30 cidades que não têm contato nenhum. Isso é uma situação dramática. Isso poderia estar acontecendo aqui, mas em outras regiões do mundo. Porque os equipamentos, eles conseguem sobrevoar em determinadas circunstâncias meteorológicas. Em outras, nós não temos equipamentos para fazer esses sobrevoos. É por isso que eu insisto. Nós temos um problema que foi criado por nós, mexendo na questão do equilíbrio do clima do planeta e que tende a se agravar. Agora, obviamente que nós temos que fazer o enfrentamento. Eu fico pensando, no primeiro governo do presidente Lula, nós reduzimos desmatamento em 80% por quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Nesse primeiro ano do governo do presidente Lula, nós já conseguimos evitar lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Isso é muita coisa, é a maior contribuição já dada para o clima por um país individualmente. Agora, o mundo também precisa fazer a sua parte, porque nós podemos até fazer 100% do dever de casa. Se não reduzir a emissão por uso de carvão, de petróleo e de gás, a tendência é agravar muito mais. E alguns lugares do mundo poderão passar por processos de resfriamento que ficarão em condições inimagináveis de sobrevivência, não tem como sobreviver, processos de ausência material de água, na África sobretudo, e na nossa região nós vamos ter situações terríveis, porque nós somos uma região que está combinando altas precipitações com estiagens muito grandes, períodos de seca, que compromete os processos de equilíbrio da vida, mas também os processos de equilíbrio das atividades produtivas, né, dos sistemas energéticos e de comunicação. Delcuri. Ministra, bom dia. A senhora citou um ponto muito importante, é que depois de um ano o governo está finalizando esse projeto, essa proposta para dar uma resposta quando casos como esse de desastres naturais de fato acontecerem. Eu lembro que isso já foi uma pauta no começo do ano passado, não me lembro se especificamente com o Rio Grande do Sul ou com o Rio de Janeiro, que o presidente disse que precisava... Foi com São Paulo, em São Sebastião. Perfeito, exatamente. Isso. E que o presidente disse que haveria um projeto voltado para esse ponto. Eu queria mais detalhes de como que vai ser esse decreto, de quando ele deve sair, de que maneira ele vai funcionar. E aproveitando o gancho que a senhora mencionou, são 2 perguntas, a senhora falou de o mundo fazer a parte dele.
uma eventual vitória de Donald Trump nos Estados Unidos poderia trazer um retrocesso para esse combate à mudança climática? De fato, o plano, só pegando a primeira pergunta, ele foi iniciado a discussão ainda entre os ministérios, Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, de Cidades e o Ministério de Integração, porque um projeto desse, um plano desse, ele é complexo. Nós já estamos trabalhando o Plano Clima. Dentro do Plano Clima, nós já temos cerca de 17 ações de adaptação, né? O plano que eu estou me referindo é um plano de gerenciamento de risco climático extremo. Inclusive, a observadora da ONU veio para as nossas reuniões, os nossos seminários. Isso é algo inédito, não é só para o Brasil. Todo mundo está tentando fazer isso, correto? Então, não é algo que a gente coloca de pé da noite para o dia. O plano emergencial, o ministro Valdez já está com ele em ação. Nós já estamos com a parte emergencial do plano em ação. O Plano Clima está sendo finalizado, né? Com essas 17 ações de adaptação, outras 8 ações de mitigação, todos os esforços que estão sendo feitos. A outra pergunta. E viabilização de recursos. Por exemplo, nós já conseguimos, eu e o ministro Fernando Haddad, viabilizar no Fundo Clima 10 bilhões de reais que poderão, inclusive, ser usados em ações de adaptação. Como eu disse, o PAC já tem uma parte para adaptação de cidades vulneráveis. Nós estamos diante de uma situação em que você tem que consertar o avião voando. É isso que está acontecendo. Você tem que ir fazendo as coisas todas ao mesmo tempo. Isso que você falou, em termos dos riscos políticos, eles são muito grandes. Uma postura dos Estados Unidos, de um governo negacionista, sendo o segundo maior emissor do mundo, isso é muito grave, é muito assustador. Esse risco hoje ele está no Brasil, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, em todas as partes do mundo. O que está acontecendo, inclusive o Brasil tem se empenhado muito para que se tenha uma negociação para se chegar na COP30 com NDCs, que estejam à altura de não permitir que a temperatura da Terra ultrapasse a 1,5 graus Celsius de temperatura. Esse esforço é um esforço global que precisa ser feito. Por isso que foi muito importante na COP28 ter sido estabelecido que nós vamos fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, porque essa é a maior fonte de mudança do clima, a emissão de CO2 por carvão, petróleo e gás. O presidente Lula foi o único presidente da República, lá em Dubai, a colocar no seu discurso que a gente tinha que sair da dependência do uso de combustível fóssil. Ontem ele falou na sua fala, enquanto nós não conseguirmos cuidar adequadamente do planeta, nós vamos pagar o preço. E o preço ele é pago pelos mais vulneráveis. São os mais vulneráveis que pagam o preço mais alto. Por isso que combater desmatamento, reduzir a emissão do setor de transporte, do setor da indústria, do setor de agricultura, todos os setores, é fundamental. E ainda bem que o Brasil foi pioneiro. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a estabelecer metas para todos os setores, né? São as metas setoriais. A partir da COP28, isso ficou também para todos os países em desenvolvimento. E agora nós estamos trabalhando muito fortemente para ter meios de implementação, inclusive recursos para adaptação, para enfrentamento a situações extremas. Você imaginar que a África, milhões de pessoas podem morrer de fome, porque não vai ter água para o básico, que é a agricultura de subsistência. Então, é uma situação preocupante. Nós estamos trabalhando. Ontem mesmo, eu conversei com o ministro Fernando Haddad por telefone, porque ele tem se empenhado muito, plano de transformação ecológica, recursos para o Fundo Clima, e nós estamos discutindo. Será que é possível fazer em relação aos eventos climáticos extremos o que nós fizemos em relação à Covid, que a gente consiga uma excepcionalidade fiscal para ter um recurso permanente para nesses
1.942 municípios, que nós já sabemos pela série histórica do Somadem de 12 anos, que vai acontecer esses eventos, a gente ter ação continuada. Nós estamos dialogando com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, para decretar emergência em caráter permanente, para ter investimentos que sejam continuados. E aí você vai começando por etapas, porque isso são investimentos de longo prazo. E você começa pelas áreas que são de maior risco. Qual é o problema? É que você tem que mudar a legislação. Você tem que mudar a lei de licitação, por exemplo. As especificações para você fazer uma ponte ou para você fazer uma encosta, elas estão, digamos, determinadas pela regularidade que a gente tinha anteriormente. Hoje a gente vai precisar planejar isso de uma forma que tem um custo incomparavelmente maior. E muitas vezes a lei de licitação olha para isso e diz, mas esse negócio está superfaturado. Não está superfaturado, é que exige um outro caminho, uma outra solução tecnológica com um custo muito mais alto. Por isso que eu sempre dizia, o custo de reparar é incomparavelmente maior do que o custo de prevenir. Basília, para encerrarmos. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Eu sei que a senhora encontrou uma brecha aí na sua agenda para entrar ao vivo com a gente aqui no Novo Dia, nesta sexta-feira. Trouxe elementos super importantes para esta conversa, essa informação de um orçamento de guerra contra os impactos climáticos, isso que a senhora articula junto com o Ministério da Fazenda, Ministério Público, vendo as questões jurídicas, para que isso possa sair do papel e, claro, financeiras também. Então, um destaque aqui da entrevista para nós na CNN Brasil, essa articulação do governo de um orçamento especial, um orçamento de guerra para prevenir o país desses impactos ambientais. Falou dessa articulação global e eu senti também aí uma crítica da senhora a outros países, em especial os mais poluidores, nesse esforço conjunto, de prevenir o que a gente viu ontem no Rio Grande do Sul. Para terminar, eu queria que a senhora fizesse uma fala de conscientização para a população. A gente já falou de investimento, de tecnologia, de política, mas quem está agora assistindo essa entrevista, o que pode fazer? Parece que a gente é tão pequeno diante dessas transformações e fenômenos em nível mundial. O que dá para fazer eu estando em casa agora para me prevenir contra estas mudanças climáticas? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Nós temos que ter a esperança de que a humanidade vai ser capaz de reverter esse processo. E tem uma coisa que a população brasileira já fez. Quando ela protegeu a nossa democracia, quando ela não permitiu que uma visão negacionista que levou a ceifar mais de 700 mil vidas pela Covid não continuasse, e isso seria deletério para esse enfrentamento da mudança climática, ela já deu uma grande contribuição. Quando a população busca que a gente tenha políticas que sejam efetivas, seja feita pelos governos ou pelas empresas. Eu costumo dizer o seguinte, Basília, que a população, a comunidade científica está fazendo a sua parte, na maioria dos casos. Agora, quem ainda está devendo são os governos e as empresas. E é preciso, por isso que o ministro Fernando Haddad também está defendendo uma taxação dos super ricos para que a gente possa ter recursos para fazer esses investimentos. Porque nós destruímos a natureza para ganhar dinheiro. Agora nós vamos ter que usar o dinheiro que ganhamos destruindo a natureza para restaurar a natureza novamente e a gente poder continuar vivendo no planeta. Hoje nós temos o seguinte, o ministro Rui faz a coordenação política desse esforço, dessa verdadeira força-tarefa. Os ministros setoriais, cada um vão dando a sua contribuição, transporte, comunicação, energia, desenvolvimento social, saúde e integração nacional. Fazenda e planejamento e gestão estão trabalhando arranjos que viabilizem recursos, porque nós também somos um país em desenvolvimento. Nós somos um país que tem limitações fiscais, obviamente, que não se pode gastar perdulariamente, mas proteger a vida das pessoas é o maior investimento que a gente pode fazer, cuidar da vida das pessoas, poder ter defesa civil equipada, ter cada vez mais capacidade de integração, criar quase que eu estou falando isso aqui agora, nós não temos a Força Nacional de Segurança, uma Força Nacional de suporte climático para poder agir prontamente
diante desses eventos extremos que estão acontecendo no nosso país. E daqui a pouco a gente vai ser acionado por outros países vizinhos, que têm menos recursos do que nós. Os nossos vizinhos, às vezes, têm menos recursos do que nós e a gente tem que criar uma verdadeira aliança de solidariedade climática. Ministra Marina Silva, mais uma vez, muito obrigada por esse espaço na sua agenda, nessa conversa com muitas informações, esclarecimentos e alertas. Um bom trabalho e até uma próxima oportunidade.